as doutrinas que fazem parte do compêndio básico da teologia. Quando nós começamos essa teologia, nós temos que encontrar com algumas realidades, algumas matérias que são chamadas de doutrinas bíblicas. Bem, nós temos aqui a Bíblia Sagrada como primeira matéria da doutrina bíblica. Eu tenho que acreditar que a Bíblia Sagrada é um livro inspirado, é um livro que contém as verdades para a vida eterna. Vale a pena dizer que no universo são 66 livros, é uma enciclopédia. No seu universo, 66 livros, nós temos mensagens que falam ao homem, através do homem, para o homem, e por incrível que pareça, apesar do homem. Então nós temos aqui a Bíblia Sagrada como autoridade máxima na terra. O que a Bíblia diz está acima do que todos os outros dizem. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Bem, quando nós falamos sobre a Bíblia, nós temos que entender que a Bíblia é dividida pelo menos em duas variações. Nós temos o Antigo Testamento, que é a gente chama de AT, que é o Antigo Testamento que foi escrito em hebraico, e nós temos o Novo Testamento, que foi escrito no seu idioma original, no grego. Bem, toda vez que nós falamos sobre a Bíblia, nós estamos falando sobre um livro que é dividido em vários sistemas e é dividido também em vários setores. Então, a Bíblia Sagrada, nós temos linguagens tipológicas, linguagens poéticas, linguagens proféticas, e todo um contexto histórico, por incrível que pareça, até filosófico, psicológico, trata sobre assuntos pesados como família, trata assuntos como avivamento, o pecado, a eternidade. Nós vamos ver que é o livro mais completo. Ler a Bíblia, quem lê bem a Bíblia está mais atualizado do que quem vai ler o jornal terceiro. É o livro mais atual, é o mais atual da história e contém as grandes verdades, da onde veio o homem, para onde está indo o homem. Então nós temos aqui, a Bíblia vai falar sobre o Deus da Bíblia, o Deus Criador, o Deus Redentor, o Deus Todo-Poderoso. Ele é conhecido como um Deus que conhece os nossos pensamentos, e antes que haja uma palavra na nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Esse Deus, Ele é tão sábio, Ele sabe até quantos cabelos, quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. E que Deus é esse? É um Deus que é tão grande que acima dele nada há. Esse é o Deus que nunca olhou para cima, que acima dele nada há. Paulo, quando chega ali no Areópago, ele vai dizer diante dos filósofos que nele nos movemos e existimos. Todo o universo, tudo que você ouviu dizer está dentro de Deus, porque fora de Deus nada há. É um Deus que conhece tudo, é tão grande, que ele chega a dizer que a terra é o seu, bem a sua cadeira, mas ele mesmo assim, ele consegue atuar e atuar dentro da vida do ser humano. Bem, quando o homem foi feito, Deus assoprou nas narinas o boneco de barro, e dentro do ser humano existe um fôlego que é algo de Deus dentro do homem. É por isso que o homem pode ser o que for, o pior que seja o homem, dentro dele alguma coisa move do seu Criador. É por isso que o Evangelho tem tanta força, que o homem pode acreditar no que for. Quando ele se depara com o Evangelho, alguma coisa dentro dele balança, porque ele veio de Deus, ele tem dentro dele uma essência de Deus, ele precisa voltar da onde ele saiu. É como se fosse os cientistas agora estudaram sobre alguns peixes que nascem na água doce e vai para os grandes oceanos. Quando vai reproduzir, volta para onde nasceu. E a pergunta é, como é que ele vai saber que nasceu ali, já que ele viveu a vida toda nos grandes oceanos? O instinto, ele tem que voltar da onde ele saiu. A mesma coisa é Deus. O homem veio de Deus e o maior interesse do homem, o homem só consegue ser completo, só consegue ser total, só consegue ser pleno e feliz voltando para onde saiu, voltando para o seu Criador. Então Deus. Agora é claro que nós temos o nosso Deus e nós temos um Deus só que atua junto como um só Deus e ajuda e trabalha separado também. Então ele atua junto e atua separado. 3 em 1, 1 em 3. É o trino que é um, não deixa de ser um, mas atua de 3 maneiras. Bem, a melhor maneira de entender que um Deus é 3 e Deus é 1 é da seguinte maneira: o homem também é espírito, alma e corpo. Então, quando alguém me vê, está vendo uma Bíblia, na verdade, 3 a Bíblia. Tem uma Bíblia, alma, espírito e corpo. Então,
Então nós somos três e Deus também é três, porém somos um. E Deus também atua assim, atua separado, atua junto. É assim. Então nós temos aí um Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo. E nós temos agora, vamos falar sobre a manifestação de Deus como Deus Pai. Bem, toda vez que nós falamos sobre Deus Pai, nós estamos falando do seu primeiro elemento, primeiro momento de Deus. A primeira vez que Deus Pai se manifesta é como ele aparece como o Eterno, aquele que nada pode impedir que ele atua, o Todo-Poderoso, o Auto-Existente. Deus Pai aparece em Gênesis como o Criador, em Êxodo ele já aparece como o Eu Sou, aquele que existe por si próprio, o Eterno. Em Levítico ele é um Deus Santo. Quando chega em Números é um Deus que provê uma multidão no deserto, é um Deus que sustenta, é um Deus que provê. Quando chega em Deuteronômio é um Deus que ensina. Quando chega em Josué é um Deus que para tudo por cada oração de um servo seu. E é muito interessante, quando chega em Juízes, é um Deus que pode mudar a história, mudar o cativeiro. Quando chega em Ruth, é um Deus que consegue juntar a família e construir uma história depois da história estar destruída. Depois da história estar destruída, Deus constrói uma história nova. É um Deus que levanta, um Deus que abate Samuel, é um Deus que unge, é um Deus que chama. E segundo Samuel, é um Deus que em Reis se manifesta como um Deus que resolve os problemas da nação. E quando chega em segundo Reis, nós vamos encontrar esse Deus fazendo coisas ainda maiores, chamando e usando de maneira. Deus que usa os homens. Em Crônicas, é o Deus que transforma um pequeno grupo de pessoas em um império, um reino, em uma grande nação. Que Deus é esse? É a manifestação de Deus Pai. E em todas as partes do Antigo Testamento, nós temos a manifestação de Deus Pai atuando de maneira fantástica. Deus enviou um anjo só dele, e diz a Bíblia Sagrada que matou 185 mil assírios. É um Deus que desbanca o império como o Egito, desbanca o império como a Babilônia, como se não estivesse fazendo nada. E consegue abrir o mar vermelho, como diz o texto, com o sopro de suas narinas. Ele não faz muita força, com o sopro de suas narinas. Diz que o mar vermelho tem uma profundidade aproximada de 500 metros, meio quilômetro de profundidade. Ele consegue abrir 500 metros do mar com o sopro de suas narinas. Que Deus é esse? É a manifestação de Deus Pai. Logo em seguida nós temos o Deus Filho, é o que nós conhecemos como Jesus Cristo de Nazaré. Esse Jesus ele aparece de várias maneiras. Tem hora que ele aparece como filho do Deus vivo, tem hora que ele não está satisfeito de ser o filho. Ele aparece como Pai da eternidade. Tem hora que ele é um cordeiro para libertar o sangue e perdoar os pecados, mas tem hora que ele não é um cordeiro, é um leão da tribo de Judá. Tem hora que ele aparece como a luz do mundo, mas tem hora que só ser luz do mundo é pouco. Ele prefere ser a resplandecente estrela da manhã, e por fim ele aparece como o sol da justiça, e vale a pena dizer que é um sol 7 vezes mais forte do que esse sol que nós conhecemos aqui. Então ele é o Filho de Deus. Nós temos aqui a questão do próprio Jesus, aparece como advogado, aparece como juiz. Ele aparece como advogado resolvendo o problema. Como juiz ele faz a sentença, declara, bate o martelo e declara a sentença. Então o que Jesus é esse? É o Deus Filho. Hoje o nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus. Hoje não tem como ser salvo com outro nome, não tem como ser salvo com outro método, não tem outro sistema para ser salvo. Hoje, para o homem dizer sou salvo, ele tem que conhecer e estar junto com o Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Agora, é claro que nós temos também o Deus Espírito Santo. Como é que atua Deus Espírito Santo? Bem, para você ter ideia, ele se manifesta de várias maneiras diferentes. Tem hora que ele aparece na forma corpórea de uma pomba. Tem hora que ele não aparece como pomba, ele aparece como fogo. Tem hora que ele não aparece como fogo, ele aparece como vento. Tem hora que ele não aparece como vento, aparece como óleo. Bem, o Espírito Santo, ele é tão Deus quanto Deus Pai, quanto Deus Filho. Inclusive hoje, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra Deus, o Espírito Santo. Então é muito importante, nós temos um dito nosso, não é um dito teológico, não é um dito bíblico, é um dito nosso do secular, a terceira pessoa. Mas quando parece que a terceira pessoa parece que está desvalorizada, não. Para você ter ideia, a manifestação de Deus hoje vem através da pessoa do Espírito Santo. Jesus diz: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas ele fala assim: eu não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador, a
palavra outro significa aquele que tem a mesma característica do primeiro. Quer dizer, tanto Deus Pai, quanto Deus Filho, quanto Deus Espírito Santo, eles são a mesma pessoa. Por que são a mesma pessoa? Porque não têm o mesmo atributo. São eternos, nunca foram criados, não pecam, são imutáveis, eles são impecáveis, no sentido maior da palavra, impecáveis, sabem de tudo, estão em todo lugar e podem todas as coisas. Por isso que só tem esses atributos, tem que ser Deus. E só temos três em toda a história que tem isso aí. Mas temos agora um homem, como eu disse no início, ele é dividido em espírito, alma e corpo. Então somos três, somos um. O homem veio do fôlego de Deus, era um bonequinho. O homem, ele estava no paraíso até pecar. Enquanto o homem não pecou, ele era o que estava comandando, nós conhecemos como Éden, o jardim de Deus, que alguns podem chamar de paraíso. Bem, o homem, no seu primeiro estágio, ele era super inteligente, tanto que Deus mandou o homem colocar o nome de todos os animais. Super inteligente. Na medida que o homem foi pecando, ele vai perdendo o paraíso, ele a princípio ele ia viver eternamente, ele vai perdendo, agora ele é finito, ele não vai poder, ele tem que passar agora pela morte a princípio. E o homem, na medida que ele foi pecando, ele foi perdendo. O homem vai se decompondo. Aquele que começou com uma imagem e semelhança de Deus, na medida que ele vai pecando, ele vai perdendo a sua imagem e ele vai aparecendo um animal. E por incrível que pareça, em alguns estágios é pior do que um animal. Então é muito interessante, o homem vai só decaindo, na medida que ele vai pecando. E diz que a Bíblia Sagrada que o homem agora foi expulso do jardim. No caso aí, quando nós falamos do homem, nós estamos falando sobre o Adão. Nós temos o Adão, nós temos a Eva. Nasceram a princípio duas crianças, mas não ficaram só nas duas. Teve um filho de Adão que era conforme a sua imagem, que é o Sete. Mas diz a Bíblia Sagrada que depois que Adão teve Sete, ele teve filhos e filhas. Então algumas pessoas me perguntam com quem Caim casou. Com uma irmã ou com uma sobrinha, tanto faz, não faz diferença. Alguém fala assim, mas foi proibido. Foi proibido na época de Moisés, né? Mas não está chegando Moisés. Nós estamos um intervalo muito grande naquela época. Naquele seu primeiro momento era proibido o casamento direto com parentes e parentes de primeiro, né? Agora, é importante ver isso aqui. Então o homem, ele é uma matéria chamada, a matéria que trata da teologia, que trabalha com o homem, é chamada antropologia. É a parte da teologia que estuda o homem. Agora, quem estuda o homem nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, nas suas prioridades, né? no seu caráter. E nós vamos estudar daqui a pouco a palavra cuidar. Salvação. Bem, uma vez que o homem pecou, ele precisa agora de ser salvo. O homem que pecou, ele hoje está condenado. O homem, através do pecado, todos estão no estado de condenado. O texto chega a dizer que todos os pecados separados estão à glória de Deus, destruídos estão à glória de Deus. Né? É importante a gente visualizar Romanos 3:23. É importante visualizar o quê? Que o homem agora precisa da salvação. É impossível o homem se salvar sozinho. Não tem como o homem salvar-se sozinho. O homem precisa de um Deus santo para o perdoar. E aí começou o que nós pensamos como um plano de salvação. Deus querendo salvar o homem. Deus sempre tem interesse de salvar o homem que estava perdido no pecado. Teve uma época que a situação foi tão complicada que nos dias de Noé, uma figura importante, Noé, nas páginas da Bíblia Sagrada, nos dias de Noé, Deus resolveu destruir a humanidade. E salvou só Noé, os seus filhos, as suas noras. Para apenas dizer, ficou na época de Noé, ficou 8 salvos, Deus destruiu tudo através do dilúvio. Teve uma época que Deus resolveu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Né? Destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Então Deus sempre teve interesse de livrar o homem do pecado e salvar o homem. O sistema de salvação de Deus sempre existe. Na época antiga, o homem, para ser salvo, ele tinha que estar debaixo da lei, chamada lei de Moisés. Hoje, para o homem ser salvo, ele tem que o primeiro passo é o arrependimento. Ninguém hoje vai ser salvo sem se arrepender. Arrependimento.
É o primeiro passo. Sem o arrependimento não há perdão de pecado. Algumas pessoas hoje falam, vem para a igreja que você vai ter um grupo de amizade. Bem, a pessoa pode até vai ter um grupo de amizade, mas sem arrependimento não tem salvação. Vem para cá que talvez você vai prosperar, quem sabe até prospera mesmo, quem sabe. Mas se a pessoa veio por causa da prosperidade, não por causa do arrependimento, não porque pecou, não porque falhou, ainda não está salvo. Por isso que é uma multidão. A Bíblia diz que é uma multidão que limpa os seus próprios olhos e nunca foi lavada a sua imundícia em Provérbios. Por quê? Porque a salvação precisa do arrependimento e reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador e Senhor e como único Salvador. Porque não adianta a pessoa falar bem assim, não, eu vou ser um pouquinho de Jesus, um pouquinho dos outros deuses, um pouquinho do mundo, um pouquinho, quer dizer, quer agradar a todos. É impossível agradar gregos e troianos. Então aí entra a mensagem. A salvação tem que ter arrependimento, reconhecer Jesus como único Salvador e por fim tem que ter obedecer. A obediência à sua palavra. Bem, então é muito importante. Toda vez que o homem se obedecer, ele tem que arrepender-se de novo para continuar a ser salvo. Hoje, quando o homem se arrepende, o sangue de Jesus Cristo vem na vida dele e transforma ele como se fosse o Adão, sem pecado. Transforma ele como nós conhecemos, como nascido de novo, como se fosse uma criança recém-nascida, né? E aí nós temos a matéria da salvação. Sem Deus hoje não há salvação e nossa alma é eterna. Dentro de nós existe uma alma que é eterna. Querendo ou não, acreditando ou não, gostando ou não, nossa alma é eterna. Ou vai passar eternamente num lugar muito bom com Deus, ou vai passar eternamente num lugar muito ruim sem Deus. A nossa alma caminha para uma eternidade. E nós precisamos da salvação para caminhar com a eternidade boa, a eternidade do céu de Deus. Bem, estudando sobre um homem, a salvação, nós temos agora a igreja. Quando o homem se arrepende, é lavado pelo sangue de Jesus, ele agora tem tudo para ser chamado de igreja. Ele virou igreja. Na verdade, no tempo antigo existiam judeus gentios. Deus olhando do céu só via na época antiga dois povos, judeus e os gentios. Só existiam dois grupos. Nós dividimos em isso, aquilo, outro, egípcio, babilônio, filisteu, papapá, não. Mas Deus tinha judeus e a geração judaica, que é chamada os hebreus, né? Os hebreus, e tinha as outras nações chamadas gentios. Quando chega no Novo Testamento, judeus convertidos a Cristo são a igreja, gentios convertidos a Cristo é a igreja. Então Deus olhando do céu só vê três tipos de povos: judeus, gentios e igreja. No Novo Testamento, igreja. A igreja são judeus convertidos a Cristo e os gentios convertidos a Cristo. A igreja. Agora, na volta de Jesus, a qualquer instante, quem vai subir é a igreja. Se o camarada for só judeu, ele não sobe. Se for só gentio, ele não sobe. Tem que ser igreja. Agora, a palavra igreja, bem, ela tem um significado especial. Significa um povo santo, um povo separado, um povo que atende o chamado. E aí dá trabalho de ser igreja. Quando eu falo de ser igreja, eu estou falando que existe uma tipologia mesmo de que é igreja e o que não é. Bem, existe hoje muitos lugares que são agrupamentos, ajuntamentos, alguns lugares que são associações, alguns lugares são chamados, são clubes, mas não são igrejas. Para ser igreja, tem que ter passado pelo crivo do arrependimento, pelo sangue de Jesus, e tem que estar obedecendo agora a palavra de Deus. Então, o que é ser igreja? Exemplos de igreja: nós temos o trigo, nós temos as noivas, nós temos a coluna espelho da verdade. Exemplos de igreja: nós temos na Bíblia Sagrada falando sobre a igreja, são os soldados de Cristo, são chamados de igreja. Agora veja bem, se eu não tiver características espirituais da igreja, eu vou ser um bando, um clube, um religioso, mas para ser chamado de igreja, tem as suas características, suas patentes. Nós temos agora os anjos, a história dos anjos. Veja bem,
Existem anjos. Vamos botar assim? Anjos do bem, anjos do mal, anjos em glória, anjos caídos. Na verdade, o anjo que caiu do céu, virou até porque tem uma novela aqui no Brasil, né, que está sendo visto fora do Brasil em alguns lugares. Lançaram uma novela aqui no Brasil chamada O Anjo que Caiu do Céu. Né? O anjo que caiu do céu, a pessoa, o anjo cai do céu, é complicado. Anjo caído, aquele que caiu do céu, a estrela que caiu do céu. Então nós temos a hierarquia. A hierarquia é o seguinte: do lado bom, nós temos anjos, arcanjo, no singular, é um arcanjo só, não são arcanjos, é um arcanjo só, querubins, nós temos muitos querubins, serafins, nós temos muitos serafins. Então nós temos aqui, do lado bom, anjo, arcanjo, querubim, serafim. Agora do lado ruim, nós temos um texto que Paulo escreve à igreja em Éfeso, que é conhecido na nossa Bíblia Sagrada como o livro de Efésios. Nós temos aqui a hierarquia dos anjos. E como é que funciona essa grande hierarquia, né? Vamos lá, nós temos aqui um texto. Paulo vai dizer assim, Efésios 6, o versículo de número 12: quando temos que lutar contra a carne e contra o sangue, 5 pontos. Principados, 1. Depois, potestades, 2. Depois nós temos poderes desse mundo tenebroso. Depois, forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Essas forças espirituais são chamadas hostes espirituais em alguma tradução. São forças ou hostes, o significado é o mesmo. Então nós temos 4 hierarquias. Então nós temos aí, no Novo Testamento aparece a figura do espírito imundo, né? Espíritos imundos, ou legião, são agrupamentos de demônios. Na verdade nós tivemos aí o primeiro da história é o antigo querubim ungido, né? E vale a pena dizer que o seu andar era como música, era perfeita, feridora medida. A música é uma medida, meio tom, mais meio tom, chamado semitom. A música é uma medida, era feridora medida. E o interessante de tudo aqui, bem, querubim, a palavra querubim do hebraico é perfeito em conhecimento, então não é alguém simples, é alguém que entende das coisas. Então o anjo caído, ele teve uma rebelião do céu, se levantou contra Deus e conseguiu ainda, parece que dominar uma terça parte, né, dos anjos. E agora ele foi expulso e chamado de anjo maligno, anjo das trevas. Então nós temos aí essa questão dos anjos. Na teologia, o termo que é usado para anjo é chamado angelologia. E agora nós temos a palavra inferno, que é uma palavra interessante. O inferno é famoso, esse termo, porque o homem sem Deus, ou o homem sem obediência a Deus, ele vai parar nesse lugar, que é o estado final e eterno do homem sem Deus. O homem que vai para o inferno, a Bíblia diz que é lugar de pranto e ranger de dentes. Se é para pranto e ranger de dentes, significa constância. Se ele só caísse no inferno e fosse eliminado, ia ter pranto e ranger de dentes. Significa sofrimento eterno. Lugar de sofrimento eterno após a vida. Quanto ao homem, está reservado a morrer uma só vez, depois vem o juízo. Hebreus 9, 27 é importante. Então o estágio final, o homem se morrer agora, a alma dele vai para um lugar muito bom se ele estiver salvo, ou um lugar muito ruim se ele não estiver salvo. Essa que é a realidade do inferno, lugar de pranto, ranger de dentes. Quem vai no inferno hoje, ou após a sua morte no inferno, ele só vai sair do inferno no dia do juízo final, para ele ser envergonhado diante do trono branco. A Bíblia diz que é o lugar de, como Daniel diz, que uns ressuscitarão para a vida eterna dos salvos, outros para a vergonha de preso eterno, para ser envergonhado no juízo final. E depois ele vai ser jogado no que nós conhecemos como lago de fogo e enxofre, que é parecido com o inferno também, é chamado a segunda morte. Então é muito importante corrermos do inferno. Eu sou fugitivo do inferno. O interesse maior é correr daí. A Bíblia diz que todos pecaram, e Jesus chega a dizer que
Ele veio salvar e buscar o que seria perdido. A humanidade inteira está na posição de perdido. Quem pega Jesus ainda tem como ser salvo. Ele só vai buscar ser resgatado e salvo. Fora disso, Jesus, quando falava sobre o inferno, muitos vão perder, muitos vão ao inferno. A pergunta não é de hoje, a pergunta é daquela época. Jesus falou assim: confiar e andar pela porta estreita, que larga a porta, se passou do caminho, conduz a perdição. E muitos são os que entram pelo caminho lá, que é o caminho da perdição, que é o caminho eterno. Você tem ideia, na sua mensagem, Jesus usou pelo menos, no mínimo, acima de 30 vezes uma referência sobre condenação, perdição e inferno. Então Jesus quis mostrar muitas vezes sobre o inferno, a realidade do inferno. Então é importante sempre lembrar as pessoas, por incrível que pareça, o homem pode fazer o que quiser, ande conforme os seus caminhos, mas saiba que tudo trará Deus a juízo. É a mensagem de Salomão. Bem, a morte. Existe pelo menos 3 tipos de morte. Nós temos a morte física. Essa morte física é quando o homem parte. Existe a morte moral, a morte moral, que é quando o homem peca e escandaliza, é uma morte moral. Bem, e existe a morte espiritual, que vem através do pecado. Bem, existe hora que a pessoa não tem a morte moral, mas se ele pecou, a morte espiritual existe. Então nós temos aí a morte. A morte que eu queria falar a princípio é essa morte física. Na verdade, a Bíblia diz que sobre essa morte física o homem vive, e depois disso ele enfrenta o juízo, ou para um lado bom, ou para um lado ruim. O termo morte é um tema forte, porque a morte não respeita a família, a morte não respeita o sonho, a morte não respeita o sobrenome, a morte não tem validade. Pega gente de 100, pega de 50, pega de 20, pega de 10, está querendo nascido. A morte ela não quer saber dos seus. Não, a morte ela não quer saber de nada. Ela pega bonito, pega feio, pega burro, pega magro, pega rico, pega pobre, pega analfabeto, pega catedrático. A morte não quer saber. A morte ela chega e leva. Diz que a morte perdeu quando ela pegou Jesus. Ao terceiro dia, ela procurou, não estava lá, já tinha recitado. A morte perdeu quando encontrou um mestre, né? E por incrível que pareça, se a morte pudesse falar, ela ia dizer bem assim: eu perdi uma vez, mas eu estou preocupado, porque de vez em quando tem um pessoal que morre, mas morre com a marca do sangue desse Jesus aí. E eu sei que a qualquer momento os que morreram em Cristo recitarão inteiro. Depois tiveram o livro serão arrebatados, né? Que é Tessalonicenses 4:16, 17. Fala sobre o império da morte, é fraco diante do império de Cristo, que é o reino dos céus. Então, tudo bem, vamos continuar. O arrebatamento da igreja. Essa matéria tira o sono de muita gente e é para se tirar. A qualquer momento vai acontecer. Veja bem, a promessa de Jesus a primeira promessa, os profetas falaram que Jesus ia vir. E veio. Jesus fez uma promessa, que ia morrer e ia ressuscitar o terceiro dia. Morreu e ressuscitou. Agora a última promessa, o arrebatamento da igreja. É a promessa que estava a acontecer a qualquer momento. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Os sinais estão aí, todos eles, patentes, todos eles, cumpridos. O arrebatamento da igreja é uma realidade a qualquer momento. A qualquer instante, vai sumir um povo da face da terra. Todos eles têm uma coisa em comum: se arrependeram, se converteram e vivem agora para Deus. Vive com Deus, ama a palavra, anda em obediência. Esse povo que tem uma coisa em comum vai ser eliminado, vai sumir. É chamado rapto, o arrebatamento da igreja. A qualquer momento, diz a Bíblia Sagrada, que morreram em Cristo vão aparecer e nós que estivermos vivos seremos levados ao céu. Isso sem provar a morte. Isso sem provar a morte. Existe uma regrinha que diz que tem pessoas que nascem 2 vezes. Quando a pessoa aceita Jesus, se arrepende dos seus pecados, é chamado nascido de novo. Ele nasce da água do Espírito. Então, diz que o salvo, ele nasce 2 vezes. Ele nasce 2 vezes. Ele nasce da sua mãe, nascido de mulher, e ele nasce agora no Espírito, nascido de novo, gerado em Cristo. Ele nasce 2 vezes. E morre no máximo uma. Morre no máximo uma. O perdido não, ele nasce uma vez só, nasce da sua mãe, e ele morre 2 vezes.
ele morre, a morte física e a chamada segunda morte, que é ser lançado no lago de fogo. Então nós nascemos duas vezes, nascemos de novo, nascemos de Cristo, e vamos morrer no máximo uma vez, porque os que tiverem vivo no dia do arrebatamento, nem pela morte vai passar. Vamos morrer no máximo uma vez, nenhum vai morrer. Agora, o perdido, não, ele nasce uma vez só, nasce na sua mãe, e ele morre a morte natural e depois a morte eterna. A morte eterna é ser jogado no lago de fogo e enxofre. Então, o arrebatamento é a promessa de Jesus que está para se cumprir a qualquer momento. É o arrebatamento. Sinais da sua vida estão aí. Dentre eles, diz que os homens ficarão perplexos com o bramido do mar, tsunami. Dentre eles, como foi no dia de Noé, aumento de violência. O mundo está assustado por causa da violência. O mundo está assustado por causa das mortes, estupros, né? Pandemia, genocídio. Nós temos aí muita coisa acontecendo. O que é isso? Nós temos aí o arrebatamento da igreja, né? Esfriando, o esfriamento do amor. Jesus falou: você multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Nós estamos vendo aí o esfriamento do amor. Esfriamento do amor em todas as camadas da sociedade. Mães agora cometendo abortos em alta escala, na realidade mundial, crianças sendo abandonadas pelo amor pelos próprios pais, coisas horríveis acontecendo, estupros, esfriamento do amor. Nós temos um aumento da barbaridade a nível mundial. Para você ter ideia, violência hoje é vendida na mídia. Os filmes mais violentos são os filmes mais vistos. Por quê? Porque violência está em alta, a falta disso, a frieza do amor está em alta. Chega a 70% do divórcio, esfriamento do amor, a coisa é complicada para todo lado. Significa, a Bíblia diz que quando ouvides essas coisas, levantai a vossa cabeça, saber que está próxima a vossa redenção. Bem, Jesus volta, busca a sua igreja e uma festa. Tudo bem, uma bênção. E depois nós temos a segunda vinda de Cristo. O que é a segunda vinda? Ele vem agora noivo buscar a sua noiva, buscar a sua igreja, um arrebatamento. A segunda vinda já vem com a igreja, em glória. Na primeira vinda do arrebatamento, ele vai vir no abrir e fechar de olhos. Vai ser oculto para a humanidade. Para a igreja não é oculto, mas para a humanidade é. Na segunda vinda ele vai vir e todo olho verá. Diferente. Na primeira agora ele vem noivo, na segunda ele vem casado. Agora no arrebatamento ele vem nas nuvens, ele não vai pisar nessa terra, vai vir nas nuvens. Na segunda vinda não, ele pisa sobre o Monte das Oliveiras e vai fazer o chamado Vale de Jezreel, que é o julgamento das nações. Vai rachar o vale. O que é isso? Então há uma diferença entre a primeira vinda ele vem com os anjos buscar a sua igreja. Na segunda vinda ele vem com a sua igreja em glória. Com a sua igreja em glória. Então existe uma diferença entre a primeira vinda e a segunda vinda. Mas quando ele vier, ele vai simplesmente implantar o que nós conhecemos como milênio. Milênio, quando ele chega, essa terra vai estar basicamente destruída, e ele implanta novos céus e nova terra, e vai ter as pessoas do milênio, vai estar reinando por 1000 anos, o diabo preso, e a igreja regendo as nações com vara de ferro. A morte vai estar enfraquecida, e vai ser uma coisa interessante, chamada milênio. Isso após a vinda de Jesus com a igreja. Então Jesus vem buscar a igreja, depois vem com a igreja julgar as nações, depois implanta o milênio, o reinado de Jesus por 1000 anos, para depois chegar ao juízo final. Uma regressa aí. O julgamento dos perdidos, é o que nós conhecemos como o juízo final. O julgamento dos perdidos é um momento fantástico na Bíblia Sagrada. O texto de Apocalipse, vale a pena ser lido, vai dizer sobre essa reunião que ninguém consegue faltar. Uma reunião hoje, nos nossos dias, pode ser qualquer que seja, uma reunião familiar, uma reunião em qualquer departamento, lá no trabalho, lá na escola dos filhos, tem como hoje ser esquivar e não ir. Uma reunião qualquer tem como mandar alguém no lugar. Mas essa reunião que eu vou falar agora é chamada reunião do juízo final. O texto é em Apocalipse capítulo 20, que diz assim, versículo 11: e viu um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu terra e céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, abriu-se os livros, se abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e
os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, cada um segundo as suas obras. Então essa reunião não vai ter como ninguém, até os mortos vão vir. O texto diz assim, Apocalipse 20, versículo 13: o mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Que é o Apocalipse capítulo 20, no versículo de 13 na verdade, de 11 a 15. Julgamento final. Vai ser o dia em que o encontro total. Ninguém escapa dessa reunião. A reunião do juízo final. A única diferença é que os salvos em Cristo não vão estar sendo julgados, não vão estar sendo envergonhados. Estarão assentados no trono como Jesus. Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, darei de assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Bem, nós temos a eternidade. Essa eternidade, eu falei sobre a eternidade dos perdidos, falei sobre o inferno e o juízo final. Então essa eternidade eu preciso falar sobre a eternidade dos salvos. Quais são as paradas dos salvos? Bem, a princípio, eu queria falar sobre o paraíso. O paraíso, por incrível que pareça, hoje o paraíso está no terceiro céu. Antigamente, nós tínhamos o seio de Abraão, que era perto do Hades. Mas agora não, agora o paraíso está lá no terceiro céu. Tem como provar? Tem. Nós temos um texto sagrado que explica sobre a localização do paraíso. Está aqui, ó, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Diz assim, o versículo 2: conheço um homem em Cristo Jesus, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus sabe. Esse homem, se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. Então, o texto está dizendo, no versículo 2 e versículo 4, que ele foi arrebatado ao terceiro céu e foi ao paraíso. Quer dizer, então, onde que é o paraíso agora? O terceiro céu. Terceiro céu. Teve uma expedição aí em direção ao Iraque, ao Irã e Iraque, para tentar achar o paraíso do Éden. Bem, pode ir lá à vontade como turista, mas o paraíso da igreja é o terceiro céu. Tem um grupinho que diz que nós vamos ficar por aí, nós vamos. Não. Eles podem até ficar por aí, nós vamos para o terceiro céu. Agora, o texto diz ainda em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então a igreja tem encontro onde? Paraíso. Paraíso. Então nós temos um encontro marcado no paraíso. É fantástico. A eternidade dos salvos, além do paraíso, nós temos a chamada Nova Jerusalém. Quer falar? Quem viu Nova Jerusalém foi João. João viu a Nova Jerusalém, né? Uma cidade de rua de ouro, uma cidade, Jesus mesmo disse sobre a Nova Jerusalém, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha que interessante. Se não fosse assim, ou seja, se não tivesse as moradas prontas, eu teria dito, vou preparar. Quer dizer, a morada existe. Se não tivesse, eu ia lá fazer para vocês, mas já existe. A casa do meu pai é a Nova Jerusalém. Essa cidade, ela é fantástica, uma cidade grande. Para você ter uma ideia, quando foi medida lá no Apocalipse, 12 mil estádios, né? Você já pensou? 12 mil estádios, você pega o tamanho do estádio, multiplica por 12 mil, dá o quadrado, dá 78 vezes o tamanho dessa terra. É a Nova Jerusalém. É mais um pouquinho desquebrada, né? É a Nova Jerusalém, né? E diz a Bíblia Sagrada. E ainda vai ter no milênio, novos céus e nova terra. Essa terra aqui não vai ser essa terra que tem terremoto, maremoto, furacão, vulcão, tempestade. Não, tsunami, não. É terra boa, é terra igual o Jardim do Éden. Então nós vamos estar regendo terra boa. Tem uns homens se matando na política aí para reger essa terra fedorenta aí, que está explodindo tudo, está estourando tudo. É aquecimento global, é camada de ozônio, a terra, as geleiras desgelando. Essa terra está fraca. Quem está regendo muita coisa aqui, que acha que é muita coisa, está fraco. Nós vamos reger terra boa.
terra sem tudo isso, novos céus e nova terra, uma regia no milênio, né? É Apocalipse, aqui ainda Apocalipse 2, aqui ó, versículo de número 26, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade às nações, 2,27, e com vara de ferro regerá, quebrando-as como são quebrados vasos no oleiro, assim como também recebi autoridade do meu Pai. Então tudo bem, nós temos aí paraíso, Nova Jerusalém, e ainda temos novos céus e nova terra no milênio, né? Então vou botar aqui o milênio, por que não, né? Colocar o milênio não atrapalha, a princípio não vai atrapalhar. Milênio. Então nós temos aqui, agora fora isso, fora paraíso, Nova Jerusalém e milênio, os três são fantásticos, fora isso, no final nós vamos ter o que o olho não viu, o ouvido ouviu e não subiu o coração. O olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu o coração. É o que Deus preparou para aqueles que o amam. Está aqui em Coríntios ainda, nós vamos em Coríntios. Paulo escreve, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu diria que seria a surpresa de Deus. Nossos olhos já viram muitas coisas, mas não é nem parecido. Nossos ouvidos já ouviram falar de muitos bonitos lugares, mas não é nem parecido. Não subiu o coração significa nossa mente não consegue, a nossa mente imagina muita coisa, não dá nem para imaginar. É o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, vale a pena, vale a pena. Essa aqui é a surpresa de Deus, bem, eu estou atrás dessa surpresa. A surpresa é meu interesse melhor. Vamos continuar. Bem, além de as doutrinas básicas, as doutrinas bíblicas, já foi dito, no 15 doutrinas, agora nós vamos para as duas ordenanças básicas, né? Salvação dos perdidos é uma ordenança para a igreja tem que ir atrás dos perdidos, né? Cumprindo o ID, testemunhando, dando bom exemplo, evangelizando, fazendo missões, socorrendo, visitando, né? 2, batismo nas águas. Tem gente que fala, não batizar não quero. Batismo é uma ordenança. Batismo nas águas, é claro, nós batizamos criança. É importante dizer que o exemplo nosso maior é Jesus. E Jesus vai até as crianças, Jesus é apresentado no templo, Lucas, no capítulo 2. Mas para ele ser batizado, ele estava com a idade, né? Dominando. Então batismo não é para criança, batismo é para quem já entende, já está pronto para tomar decisões. É batismo nas águas. Agora, claro, Paulo escreve lá em Romanos que o batismo é sepultamento. Não adianta não pegar alguém que se arrependeu, se converteu e jogar nas águas, não adianta nada. Tem que estar disposto a fazer diferença. A ceia do Senhor é uma reunião muito séria. Para você ter ideia, a ceia do Senhor, o camarada pode ter vida ou pode ter morte. Quem participa da ceia indignamente é culpado do sangue do corpo de Cristo. E por causa dessa fraca doente, alguns que dormem. Se dorme seria o morte. Bem, para você ter ideia, na hora que Jesus e o Judas colocou a mão no bocado na hora da ceia com Jesus, foi o diabo entrou em Judas. Então tem pessoas aí que a ceia é um lugar de pegar de água e levar para casa. Outros não, que estão em comunhão, a ceia é vida e vida em abundância. Mas a ceia é um negócio fantástico, né? A ceia do Senhor. Então no Apocalipse nós temos 3 ceias. 3 ceias no Apocalipse. Que falam sobre a ceia final. A primeira ceia, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir minha porta, ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e comigo. A ceia de quem ceia com Jesus. Abriu a porta. É claro que no texto lá está dizendo que ela estava ceando sem Jesus. Então, a igreja tem a ceia dos salvos, tem a ceia dos salvos, chamada ceia das bodas do Cordeiro para o céu, e tem a chamada a ceia do grande Deus, dos que ficam no arrebatamento. Você sabia que vai ter a ceia do grande Deus, a ceia de quem vai ser ceado? Olha que texto engraçadíssimo, né? Nem tanto para quem não se prepara, olha só. Olha aqui, o capítulo 19 do Apocalipse, versículo 17. E viu um anjo posto no sol, e clamou com grande voz a todas as aves que voavam no meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus.
No Apocalipse 19, versículo 17, assim: então vi um anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para comer a carne dos reis, a carne dos poderosos, a carne dos cavalos, dos cavaleiros, a carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Então essa vai ser de quem ficou no arrebatamento. Vai ser tanta morte quanto o arrebatamento da igreja, que vai ter tantos cadáveres que não vai ter sepulcro para sepultar todos. Então as aves vão vir comer. Essa aí vai ser a ceia dos derrotados, a ceia dos que ficaram para trás. É triste. Enquanto a igreja vai estar na ceia das bodas do cordeiro lá no céu, vai ter um pessoal para ficar, e o corpo dele vai ser ceado pelas aves, um nome chamado ceia do grande Deus. Então essa ceia que nós temos aqui hoje, na época antiga do casamento em Israel, o noivo ia na casa da noiva e começava a festa na casa da noiva. Depois de participar de um almoço, uma ceia, eles iam em direção à casa do noivo e continuava a festa na casa do noivo. Então a ceia é o início da festa do casamento. A ceia é o início da festa do casamento. Nós começamos aqui na casa da noiva e vamos continuar na casa do noivo. O dízimo das ofertas, bem, a questão do dízimo é uma questão interessante. Alguns dizem que o dízimo tem a ver com a lei de Moisés. Não, porque o primeiro a dizimar foi Abraão. Abraão deu o dízimo de tudo que tinha para Melquisedeque, Gênesis capítulo 14. Então, de Abraão para Moisés tem 500 anos. Então, quem disse que o dízimo começou em Moisés, está errado 500 anos na tua teologia. Quando Jesus vem, em Mateus 23, ele vai falar sobre que os fariseus dizimavam bem hortelã, o endro. Agora ele começa a dizer: vocês estão dizimando isso, que é sendo o principal. Faz isso aqui que é o principal e não omite o dízimo, não omite as outras coisas. Quer dizer, então Jesus está dizendo que não omitir o dízimo. Então o dízimo é importante. A oferta, Jesus diz: quando você tiver uma oferta, se alguém tem uma coisa contra você, você não entrega a oferta, não. Deixa a oferta quietinha ali, vai lá, reconcilia com a pessoa, depois entrega a oferta. Olha que interessante, a oferta não é qualquer oferta, né? A oferta de santidade, então é muito importante isso aí. Depois nós temos os princípios bíblicos. Então, olha, uma vez eu falei sobre doutrinas bíblicas, falei sobre ordenanças bíblicas, agora princípios. O que são princípios bíblicos, hein? Por exemplo, o caráter. O ser humano, ele é tido pelo seu caráter. Bem, a palavra ser homem, tem caráter. Caráter é uma coisa muito importante, né? Engraçado que existem algumas provas do nome para ter caráter. Uma delas é a ética. A ética é uma das provas do nome do caráter. É muito importante. Agora, esse caráter tem que ser trabalhado, tem como ser mudado, moldado pelo Senhor. Depois nós temos a mordomia cristã. O que é mordomia cristã? Mordomia não é uma mordomia de estar à vontade, dormir a tarde toda. Isso é mordomia, não. Mordomia é mordomo. Deus entregou alguns recursos na nossa mão, alguns dons, alguns talentos, algumas dádivas. E esse aí é chamado mordomia. Eu tenho que trabalhar bem com ele. Depois nós temos o semear e colher. A lei da semeadura, nós temos aquilo que semeia na carne, que semeia no espírito. E a palavra de Deus, quando eu prego, eu estou semeando, vou colher. Tudo que eu plantar no sentido espiritual, vou colher para a vida eterna. Então nós temos essa lei da semeadura, uma lei importantíssima, a lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, ele colherá. Tem pessoas que plantam 10 anos, coisa ruim. 10 anos plantando coisa ruim. 10 anos. Aí, fala assim: Jesus, a partir de agora eu vou ser um bom crente. Mas plantou 10 anos, coisa ruim. Na primeira semana que começou a ser bom crente, já quer as boas colheitas. Em uma semana, 7 dias, já quer a colheita. Não, aqui eu estou plantando, mas eu estou colhendo o quê? A colheita dos 10 anos. Eu tenho que entender isso. Por isso que muitas vezes a pessoa, eu me acertei com Deus, a coisa ficou complicada. Não, estou só colhendo o plantio ruim. Vai plantando coisa boa, daqui a pouco você começa a colher coisa boa também. E aí quando chega. O autogoverno, o homem foi feito para se autogovernar, domínio próprio. Paulo chega a dizer que para ele conseguir vencer o domínio próprio, ele fala assim: eu esmurro a minha carne, reduzindo a servidão, subjugo, né? 1 Coríntios 9, 27. Diz a Bíblia Sagrada lá em Colossenses, ele fala: fazer morrer toda a natureza terrena. Colossenses 3,5. Gálatas 2,20. Estou crucificado com Cristo, não vivo eu, Cristo vive em mim. Então o domínio próprio, o homem foi feito para governar. Infelizmente, muitas vezes o homem é governado. E aí, precisamos ter isso aqui.
Soberania de Deus. Deus faz o que quer, né? Eu sempre falo que Deus ele é fantástico, porque Deus ele não tem que dar satisfação a ninguém. Deus se um pecado, Deus fala, eu perdoo. O outro pecou, Deus fala, esse aqui vai ter um preço muito caro. A gente não sabe, não tem regra, porque é da soberania de Deus. Soberania de Deus. Hein? A mulher do Ló só virou, só olhou para trás, virou estado de sal. Virou estado de sal. Davi aprontou, levantou o profeta lá, o Senhor perdoará. É claro que a espada foi cravada, mas o perdão não é ele. Mas você imagina? Então é a soberania de Deus. Tem que entender que não é uma resposta. Deus não trabalha com uma resposta. Deus trabalha com o sistema que Ele quiser, proposta que Ele quiser, resposta que Ele quiser. Afinal de contas, é Deus. Individualidade, cada um dá conta da sua própria vida. A santidade, por exemplo, de um filho não salva o pai, e de um pai não salva o filho, da filha não salva a mãe, e da mãe não salva a filha, da esposa não salva o marido, e do marido não salva a esposa. É individualidade. E por fim nós temos ali a união, uma aliança. Nós temos a união dividida em duas partes, união com Deus, a nova aliança hoje através do sangue de Jesus, e nós temos essa união familiar também, que é uma união também divina, são princípios bíblicos, união familiar. Então nós temos aqui, eu trouxe material para vocês aqui, falando sobre os CDs produzidos no projeto Missões em Chamas. Nós temos a primeira matéria, o Segredo de Jedutum, que é uma matéria sobre a música e sobre a salvação. O abutre do Egito, nós falamos muito sobre a águia. Eu sou crente águia, mas existem outros animais também que simbolizam a vida do crente. Por exemplo, um crente ruim é o abutre. Pra você ter ideia, esse abutre aqui ele fede. Esse ele fede, não é brincadeira. Esse abutre aqui ele consegue dar pedrada de até 5 quilos. No bico ele carrega a pedra. Ele é bom de bico. Bem, essa matéria que nós gravamos nas tribos indígenas dos tupiniquins é trigo, vinho novo e azeite. Mensagem interessante. Essa aqui é a mensagem da Praça Pública, Homem, Morte e Juízo. Para quem não sabe, esse rapazinho aqui de camisa cinza era eu antigamente. Eu tenho uma matéria, uma pesquisa de 6 anos, eu acredito, as árvores do deserto. Existem algumas árvores que foram plantadas no deserto, 7 árvores plantadas no deserto, que é um símbolo da igreja. Se eu parecer com essas árvores, eu vou estar no céu. Se eu não parecer, eu perco a salvação. A avestruz da cegonha, na edição da Bíblia contemporânea, traz a melhor tradução que diz: olha, move-se alegremente as asas da avestruz, mas nem pode se comparar com as pernas da cegonha. Nessa tradução, na tradução contemporânea, que é hoje nós conhecemos para todos, está dizendo que a avestruz, ainda que ela move-se alegremente, mas nem se compara com a perna de cegonha. A avestruz é um símbolo do crente que vai ficar no arrebatamento, cegonha é o símbolo do crente que vai. O segredo de Áquibo, a palavra Áquibo é um rato. Será que eu tenho um rato na minha vida espiritual? As éguas dos carros de Faraó te comparam uma amiga minha, Cantar em Salomão. Nós temos a preparação dos cavalos de Faraó, um símbolo da comparação com a igreja do arrebatamento, as ferramentas de Elias. Então que Deus abençoe a todos. Esse trabalho faz parte do projeto Bacharel em Teologia à Distância. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo na dispensação